Sérgio Pérez na Fórmula E? Ora, que história é essa? Vamos saber agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bom com vocês? Pedro Henrique Marum por aqui, JP Nascimento aqui do meu lado. Vamos falar da Fórmula E na semana da abertura do Campeonato do México. Vamos falar de Fórmula E e de México, mas não da corrida, JP. Vamos falar de Sérgio Pérez na Fórmula E, que foi um assunto que pulou essa semana, mesmo sem o piloto hoje da Red Bull na Fórmula 1 ter se manifestado, ter dito qualquer coisa. Então, de onde surgiu essa história? Essa história surge do Alberto Longo, que é diretor de marketing, foi cofundador da Fórmula E, falando que tem contatos constantes, abro aspas, para o Alberto Longo, o espanhol Alberto Longo. Falo constantemente com o Checo, que é o Pérez, e espero que ele salte para a verdadeira competição. Falou na entrevista que deu ao jornal espanhol AS. A Fórmula E é a sua casa, disse sobre o Pérez. As portas estão abertas e será bem-vindo. Ele falou ainda que sente muita receptividade do vice-campeão mundial da Fórmula 1 2023. E aí, JP? Que maluquice é essa? Uma doideira, né? Mais uma do Alberto Longo, mas eu não acho que seja tão doideira assim também. É claro, para a Fórmula E seria muito interessante ter mais um piloto ex-Fórmula 1. A gente já tem no grid alguns, Sebastian Buemi, tem o Jean-Henrique Verne, Stoffel Van Dorn, enfim, vários outros que também fizeram essa escada e não entraram na Fórmula E por muito pouco. A gente sabe que para participar, para correr na Fórmula E, talento não é o suficiente, não basta ter talento, você precisa também de outras situações se alinhem no extra-pista. Mas o Pérez, por que o Pérez? Né? É um cara que nutre aquela coisa de ser o rei das ruas, né? De ser o cara que ama os circuitos urbanos. Então faz total sentido que uma mudança após Fórmula 1 seja para uma categoria focada justamente em correr em grandes centros urbanos, uma categoria que inclusive há um ano, né? Mas por 2 temporadas consecutivas faz a sua abertura na Cidade do México, no país de nascimento de Sérgio Pérez, e com certeza arrastaria uma multidão ao Autódromo Hermanos Rodrigues para ver o piloto na pista. Então é uma história doida, sim, mas que faz algum sentido, vai lá. Pois faz algum sentido por toda essa ligação, por toda essa qualidade que o Pérez tem mostrado na rua nos últimos anos. O Pérez tem uma carreira já longa na Fórmula 1, né? Ele muitas vezes na carreira mostrou qualidades, mostrou predicados, mas essa coisa do grande desempenho de ruas é um tanto quanto recente. Não era algo que se falava até alguns anos, mas desde que chegou na Red Bull, é nesse tipo de pista que ele consegue muitas vezes pelear de fato contra o seu companheiro Max Verstappen. Vimos outros pilotos da Fórmula 1 chegando ao longo do tempo na Fórmula E e não conseguindo entregar grandes desempenhos de briga por título, por exemplo. Foi o caso do Felipe Massa, um piloto muito experiente que chegou, fez pódio, teve bons momentos, mas não brigou por título. Teve o Jacques Villeneuve, campeão mundial de Fórmula 1, correu poucas corridas, não deu nem para o cheiro, estava muito atrás de todo mundo. Agora o De Vries está de volta depois de um ano de Fórmula 1, né? O começo difícil numa Mahindra que está lá atrás. A gente viu algumas vezes ser um piloto ou ter sido um piloto de destaque na Fórmula 1 não necessariamente te coloca em boa situação para a Fórmula E. Muito porque é uma tecnologia muito diferente, é um tipo de tocada de carro muito diferente, a maneira de frear recuperando energia tem
quase nada a ver com o que se fazia na Fórmula 1 pré-era híbrida. Então, os caras que foram geniais até, ou muito bons na Fórmula 1 até 2013, não necessariamente vão conseguir levar isso para a Fórmula E. Agora, o que você imagina do Pérez? O Pérez seria um piloto para chegar na Fórmula E brigando por vitórias e títulos? Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que pilotos que saíram da Fórmula 1, não necessariamente diretamente, mas pilotos que já haviam participado da Fórmula 1 e foram para a Fórmula E, eles têm desempenhos muito diferentes mesmo. A gente pode ir a dois extremos da situação e falar do Jean-Eric Vergne, que é um único bicampeão da história da Fórmula E, na minha opinião, hoje, mesmo sem carro para brigar pelo título, é o melhor piloto do grid, na minha visão, e a gente pode ir para o extremo oposto, falar, por exemplo, do Antonio Giovinazzi, um dos piores pilotos que já passaram pela Fórmula E na história, nunca conseguiu entender que ele precisava guardar bateria, enfiava o pé em todas as corridas, na metade já precisava abandonar porque não tinha mais bateria. Então, são categorias muito diferentes. Por que eu digo isso? Porque eu acho que o Pérez é um piloto que teria a capacidade sim de se destacar na Fórmula E. Para mim, o maior talento do Pérez, e eu tô falando agora de Fórmula 1, não é ser genial, não é ser um piloto que vença muitas corridas, até porque ele não é um piloto que tem muitas corridas, muitas vitórias na história, é ser um piloto confiável. Beleza, ele não foi em 2023, a gente já sabe disso, mas eu acho que também foi um ano atípico. Eu acho que ele esperava mais do que ele teve, e ali, principalmente depois do GP de Miami, a cabeça dele pifou, né? Então, eu acho que o Pérez tem uma característica de ser um cara regular e de cumprir ordens da equipe no sentido de fazer o plano que foi traçado, de executar aquilo que a equipe espera dele. Foi assim na Force India, na Racing Point, quando ele inclusive conseguiu vencer corrida. Enfim, foi assim por maior parte da sua carreira e foi para isso que ele foi contratado pela Red Bull, inclusive ajudou sim no título do Verstappen em 2021. Então, eu acho que por esse motivo é um cara que poderia dar certo sim na Fórmula E. Para ser campeão da Fórmula E, você não precisa ser necessariamente genial, você precisa entender o que precisa ser feito e executar aquilo na pista com exatidão, regenerar a energia dos momentos certos, acelerar nos momentos certos, executar a estratégia traçada para o modo ataque, e a gente vê isso nos últimos dois campeões. O Jake Dennis foi campeão vencendo 2 corridas de 16, mas foi a 11 pódios. O Stoffel Vandoorne foi campeão vencendo uma corrida em 16, mas foi a 8 pódios, metade da temporada. Você precisa ser constante, consistente e regular. É algo que o Pérez pode oferecer, então eu acho que ele pode sim se dar bem na categoria, além de, como você disse, estar acostumado com um motor mais híbrido, um motor que também tem a sua parte elétrica, apesar da grande diferença entre as duas categorias. Sérgio Pérez só tem contrato com a Red Bull na Fórmula 1 até o fim de 2024, portanto, no ano que vem já será um agente livre, já estará no mercado. Vamos lembrar, em 2021, quando ele foi para a Red Bull, ele estava à beira da aposentadoria das pistas, ele mesmo falou sobre isso, porque perdeu aquela altura vaga na Racing Point, que virava Aston Martin, e ia ficar a pé, não fosse a chance de último momento na Red Bull. E quem sabe se ele vai ter uma chance atraente na Fórmula 1 para 2025? Talvez não tenha. E aí uma grande vaga na Fórmula E seria atraente demais para deixar passar? Brigar por título mundial, enfim? Vai saber. Eu quero saber o que você acha. Sérgio Pérez seria um grande piloto de Fórmula E? Sérgio Pérez tem futuro na Fórmula E? Responda, curta aqui o canal, dê o smash no joinha, curta o nosso vídeo, compartilhe se você gostar. E claro, deixe seu comentário, porque o seu engajamento é muito importante. Um grande beijo, um grande abraço a todo mundo e até a próxima.